É isso aí, são 7 horas e 27 minutos, o Jornal 96 está de volta e eu abro aqui um espaço para os candidatos à presidência da Ordem dos Advogados do Brasil, seccional do Rio Grande do Norte. A eleição vai ocorrer amanhã, dia 28, em Natal e nas subseccionais, né, onde tem a representação da Ordem no interior do estado. Aqui o principal local de votação será a Arena da Juna, das 8 da manhã até às 5 da tarde. Estão aptos a votar cerca de 6.500 advogados, tá? E eu queria agradecer desde já a presença aqui da advogada Magna Letícia, do advogado Aldo Medeiros e também do advogado Paulo Coutinho, que é candidato à reeleição. Serão 6 perguntas, todas elas com o mesmo tempo para cada um deles. Em caso de uma citação negativa, que mereça algum reparo, nós vamos conceder 1 minuto para este reparo. E no final, as considerações finais de cada um dos participantes. Eu queria dar um bom dia a todos. Bom dia, Paulo. Bom dia, Diógenes, bom dia, ouvintes da 96. Bom dia, Diógenes. Bom dia, Diógenes, ouvintes da 96. É isso aí. Vamos para o primeiro tema. E é um tema de grande relevância para os advogados: a defesa das prerrogativas profissionais. Há quem entenda que houve avanço, há quem diga que ainda há muito por lutar. Então quem responde primeiro é o doutor Aldo Medeiros. Pois não, Diógenes. 2 minutos. Essa questão é a questão primordial do dia a dia do advogado. Os advogados têm realmente uma preocupação muito forte sobre o que está sendo feito e o que necessita ser feito na defesa das suas prerrogativas. A essa altura da campanha já se falou sobre tudo. Existe um conhecimento bem adequado dos advogados de como é o seu dia a dia nos fóruns, como é o seu dia a dia nas repartições públicas, as dificuldades que ele tem, da quase impossibilidade hoje em dia dos advogados se comunicarem com os seus clientes que estão presos, assegurando-se o sigilo da comunicação. E nós não vemos uma atuação efetiva da OAB nesse sentido. Foi feito realmente uma estrutura de divulgação nas redes sociais sobre visitas, sobre preenchimentos de formulários, sobre atendimentos. Existe uma estrutura que está montada, mas que é absolutamente precária e ineficaz. Os advogados que necessitam da defesa das prerrogativas sabem a realidade e nós estamos propondo uma defesa de prerrogativas extremamente eficiente, que vá às subseccionais, que tenha um funcionamento 24 horas, que seja de fato à disposição dos advogados para que eles possam contar com a ordem, assegurando aquilo que é sua missão maior, sua missão constitucional, assegurar a ampla defesa dos seus patrocinados. Então, é uma situação que os advogados no dia a dia já sabem. Não adianta ficar querendo agora, no momento eleitoral, criar uma imagem diferente da realidade, uma OAB que seja extremamente eficiente, quando na verdade os advogados, a cada visita que se faz a um escritório, a cada conversa que se tem com os advogados nos fóruns, comprova a deficiência do serviço prestado. Nós temos uma proposta concreta. Obrigado, doutor Aldo. O tempo acabou, vamos agora para o segundo candidato a responder, doutor Paulo Coutinho. As prerrogativas dos candidatos. Posso marcar o Sim, tempo? Pois não, claro. Vamos lá. Bom dia, ouvintes. Diógenes, as prerrogativas, a defesa das prerrogativas dos advogados e advogadas vai ser sempre um grande desafio para a ordem, e desafios que vão se renovando, dificuldades que vão surgindo, novas formas de tentativa de afronta às prerrogativas. A realidade, a verdade é que hoje a Ordem dos Advogados do Brasil não só está estruturada para atender a advocacia, como tem um serviço prestado aos advogados e advogadas do Rio Grande do Norte. Por coincidência, ontem, a nossa Procuradoria de Prerrogativas teve 2 vitórias. Uma para garantir o acesso de advogado a um inquérito que estava sendo sonegado por uma magistrada, e nós obtivemos uma decisão no Tribunal de Justiça. Outra em relação à condução de um advogado que estava preso e precisava ser conduzido para uma outra unidade prisional. E nós temos, Diógenes e ouvintes, advogados e advogadas do Rio Grande do Norte, atuação efetiva com resultados que a advocacia do Rio Grande do Norte toda sabe.
Nós temos uma ação judicial que garante ao advogado o acesso irrestrito aos seus clientes em qualquer unidade prisional do estado do Rio Grande do Norte, a aplicação de multa para os agentes penitenciários que tentarem de alguma forma impedir. Isso é uma realidade, é uma verdade. Nós temos hoje mais de até durante toda a campanha eu repeti esse número de 108, que eram 108 medidas judiciais. Ontem nós chegamos na 109ª, são 109 medidas judiciais em defesa da advocacia. O presidente da OAB, que pela importância do tema trata desde o início dessa gestão a questão das prerrogativas com toda a preocupação, é quem está presente nos tribunais, fazendo a sustentação oral em favor dos advogados, buscando a solução para os problemas que vão sempre surgir, mas que a advocacia pode ficar tranquila que nós estamos atentos e eficientes. Obrigado, doutor Paulo Coutinho. Resposta de Magna Letícia, advogada Magna Letícia, para o tema prerrogativas do advogado. Vamos lá? Essa situação é crucial para os advogados. Na verdade, a defesa da prerrogativas é a defesa que nós temos de nossos direitos de exercermos a nossa profissão como deve ser exercida. E realmente a instituição ela deve estar muito atenta a isso, inclusive buscando novos caminhos com relação a essa defesa de prerrogativas, não usando das mesmas situações, dos mesmos caminhos que já foram usados há tanto tempo. Isso impõe que a classe realmente precise dessa instituição, ela cada vez mais firme, cada vez mais forte. E muito me incomoda e muito me assusta o fato de esse crescimento com relação a tantos processos que dizem respeito à violação de prerrogativas, como o próprio doutor Paulo já mencionou aqui. Muito me assusta isso. Há um crescimento enorme nessas situações de violação. E isso me leva a crer que falta uma atuação mais proativa da instituição. Porque se você há de convir que se há um crescimento de situações de violação, é porque essa proatividade ela não está sendo levada a efeito. E é isso que eu acho que, eu tenho certeza que falta nessa atuação da instituição. Essa conduta proativa de evitar ou de minimizar essas situações de violação às prerrogativas. Caminhos novos a serem encontrados, rotas novas a serem encontradas para diminuir essa crescente situação de violação. No nosso caso, existe uma procuradoria, é verdade que existe uma procuradoria, mas essa procuradoria me parece que não foi devidamente aparelhada com a quantidade de profissionais necessária que isso fosse feito. Então, a criação se deu, mas não com a quantidade necessária de profissionais que pudessem fazer a diferença com relação a isso. Então, o que nós queremos realmente é essa profissionalização da Comissão de Prerrogativas, mas com a quantidade necessária de profissionais para evitar que isso seja tão crescente, que é o que nós estamos vendo ultimamente. Obrigado, candidata Magna Letícia. O próximo tema é o jovem advogado, em especial quem está iniciando a carreira. O jovem advogado foi bastante lembrado por todos os candidatos. O que está no plano de execução em eventual mandato, no que diz respeito, aí eu também pergunto, aproveito por uma economicidade, as mulheres também, ok? Então quem vai responder primeiro? Paulo Coutinho. A jovem advocacia tem hoje na OAB do Rio Grande do Norte um ponto de referência, de qualificação e de apoio para o exercício profissional, Diógenes. Nós temos, nesses últimos 3 anos de gestão, uma atuação voltada para a preparação do advogado. O advogado sai da faculdade, o bacharel sai da faculdade, vai enfrentar o exame de ordem e se depara com a situação de não ter passado, durante os 5 anos de curso, por nenhuma qualificação para o exercício profissional. Então, nós nos preocupamos em recebê-lo e imediatamente colocá-lo diante de especialistas, que podem, de fato, conduzir essa preparação inicial. A qualificação do jovem advogado e a estruturação de projetos que permitem, sobretudo em relação à estruturação do seu escritório, que ele atue com o menor custo possível, para que ele possa, por exemplo, ter a utilização dos escritórios modelo que a OAB oferece. O advogado jovem que ainda não tem condições de ter o seu escritório, ele tem uma estrutura dentro da ordem, com secretária, que pode marcar as reuniões com seus clientes, agenda isso, estrutura de equipamentos que estão à disposição. Nós temos cursos voltados
para preparação ao PJE, que é o processo judicial eletrônico. Então, é preciso evoluir. A nossa proposta de avançar é criar novas ferramentas, né, que importem em qualificação do jovem advogado já desde a graduação. Nós temos propostas para recolocação profissional do jovem advogado, uma proposta de criação de um departamento de Headhunter que vai preparar o advogado desde a elaboração do seu currículo até a definição do seu perfil de atuação. Nós temos o aplicativo do jovem advogado, que vai trazer à mão dele todas as ferramentas, as informações, tudo aquilo que é necessário para um início de carreira, para enfrentar os desafios do início da carreira. Candidato Paulo Coutinho, vamos ver agora o segundo a responder. E lembro que, além do jovem advogado, a pergunta faz referência às mulheres, tá? Magna Letícia, segunda. Vamos lá. Só o tempo aqui. Sim. Com relação ao advogado iniciante, aos jovens advogados, eu entendo também, na mesma linha da minha resposta anterior, que muito há que se fazer. Realmente existe uma capacitação sendo feita, mas não é o suficiente. O advogado, nos 5 primeiros anos, eles têm que ter mecanismo de manutenção na advocacia. E o que nós vemos é que esses mecanismos ainda não foram descobertos pela nossa ordem aqui no Rio Grande do Norte. Mecanismo de manutenção que possibilite ele, dentro da categoria do exercício da advocacia, eles permanecerem, eles iniciarem e não fecharem seus escritórios há 1, 2, 3 anos, por falta de possibilidades. Então, essa manutenção ela tem que ser feita, tem que ser cuidada, além da capacitação. Com relação à mulher, eu como candidata que sou representante, candidata mulher à presidência da ordem, com absoluta certeza, esse olhar com relação às especificidades da advogada mulher, ele tem que ser levado a efeito, tem que ser humanizado em determinadas situações, salas dentro dos fóruns, essa humanização para receber as mulheres que são advogadas, que têm filhos, que muitas vezes vão a essa audiência porque não podem faltar e levam seus filhos, tem que ser feito isso. A questão da mulher que também, no período de gestação, que ela vive da advocacia, tem que ser observada também. A OAB tem que ser sensível a isso, encontrar o meio de, naquele momento, reduzir uma anuidade ou até isentar uma anuidade. Então, eu acho que esses dois olhares para a advocacia iniciante e para a mulher são essenciais para essa nova ordem que nós desejamos. A advocacia iniciante, inclusive, ter um banco de oportunidades onde a OAB possa oferecer toda e qualquer oportunidade que diga respeito a essa advocacia iniciante, desde publicação de concursos públicos, desde a compartilhamento de salas do advogado. Obrigado, candidata. Okay. E agora, doutor Aldo Medeiros, mesmo tema, jovem advogado e também as mulheres. Vamos lá, iniciando o tempo. Pois não, Deus. O jovem advogado vem sendo uma preocupação de quem se pretende conduzir e participar da gestão da OAB, porque o ingresso de novos advogados é cada dia maior na ordem. E, infelizmente, nós temos que ter um cuidado especial, porque os advogados iniciam na advocacia, quem não tem uma estrutura previamente estabelecida, com a cara e a coragem e se depara com custos além do que os advogados que já não são iniciantes são obrigados a enfrentar no dia a dia da OAB. Ele é obrigado, além de pagar uma anuidade, ele é obrigado a ter um certificado digital, ele é obrigado a pagar os custos de inscrição, a se instalar no escritório, e isso faz com que haja uma dificuldade muito grande, e a nossa proposta é bem concreta em dar um desconto de 75% no primeiro ano, dar um desconto equivalente aos estados vizinhos nos 4 anos seguintes, que aqui, o Rio Grande do Norte não faz assim, e ao mesmo tempo um projeto de integração do novo advogado, onde ele receba uma orientação efetiva em relação à prerrogativa, do funcionamento do escritório, a empreendedorismo. São questões concretas em relação ao jovem advogado. E a sua participação em todas as comissões. Nós vamos estabelecer um mecanismo que terá que ser jovens advogados em todas as comissões. Em relação à mulher advogada, nós vamos adotar o Plano Nacional de Incentivo à Mulher Advogada, que o Conselho Federal aprovou desde 2015 e que não foi seguido aqui no Estado. E nós vamos ter situações concretas, por exemplo, de combate rigoroso ao assédio contra a mulher advogada, de instalação de espaço kids na sede da ordem e das seccionais maiores, para que ela possa participar das atividades da OAB,
e também de forma que ela tenha de volta a sua clínica de saúde da mulher, que foi desativada e que nós pretendemos reativar tão logo seja iniciado a gestão. Obrigado, candidato Aldo Medeiros. E agora nós vamos ter uma transparência nas contas. O orçamento ultrapassa 9 milhões de reais por ano e há questionamentos acerca do uso e também na qualidade dos gastos. Qual seu entendimento sobre o tema? Vamos lá, vamos ver quem responde primeiro. Paulo Coutinho, advogado Paulo Coutinho, vamos lá. Como na pergunta anterior você misturou a pergunta, eu vou misturar a resposta também. Eu quero só aproveitar para dizer que a mulher advogada já tem um plano... Só, voltando aqui só um pouco, eu misturei, mas avisei por uma questão de economicidade de tempo. Mas eu vou aproveitar, perguntas. Mas vamos lá, eu vou zerar o tempo de novo. Vai funcionar como réplica, isso não está previsto. Não é réplica. Eu só estou interrompendo para esclarecer, inclusive para todos. Vamos lá, eu vou zerar o tempo. Nós temos, para a mulher advogada, esse tema já implementado o plano, e esse plano tem hoje com auxílio maternidade, a mulher tem isenção da anuidade no ano da gestação. Nós temos toda a estrutura que pode ser oferecida à mulher advogada dentro da Ordem dos Advogados do Brasil. Quanto à transparência, nós temos um portal da transparência e nós temos não só isso, nós temos a disponibilização para que o advogado participe de todas as decisões acerca do orçamento da Ordem. A nossa renda, ela é exclusiva da anuidade do advogado, e essa renda, ela pode ser acompanhada não só a sua despesa, como ele pode participar. Você que está me ouvindo aí, advogado, existe um orçamento participativo. Nosso site está à disposição para que você opine, diga qual é a sua ideia sobre o investimento que deve ser feito da sua anuidade. Como é que o advogado quer que seja investido o valor que ele recolhe todo ano. Nós temos um portal da transparência que indica todos os gastos que foram feitos. Os gastos que foram realizados com a construção da nova sede, os gastos que são realizados no dia a dia da advocacia. Tudo isso é extremamente claro e a advocacia tem acesso a ela, não só no nosso site, mas lá na OAB. As sessões são abertas, nós convidamos a advocacia para que ela esteja presente dentro da ordem. Esse tem sido um dos motivos que a gente tem se comunicado mais com a advocacia. E ela tem reagido, ela tem estado presente, tem estado nas nossas sessões, tem participado das discussões sobre a anuidade, das discussões sobre a transparência. Nós tivemos aprovado há 2 meses a ampliação, que na verdade já era uma previsão anterior, né, do nosso portal da transparência, para que ele se torne um portal interativo, para que os advogados possam efetivamente participar e, através do portal da transparência, sugerir alterações nas despesas e de como a gente gasta o seu orçamento. Obrigado, candidato Paulo Coutinho. Vamos ver agora quem responde sobre transparência nas contas. Doutor Aldo Medeiros. 2 minutos. É muito importante que o advogado saiba efetivamente o que está acontecendo na ordem, como são aplicados os seus recursos, quais são os critérios para definir prioridades, não só na aplicação de recursos orçamentários, que são da ordem de 10 milhões de reais por ano, como também dos atos determinados pela gestão. Nós temos propostas muito concretas. A chapa Atitude entende que há necessidade de se mudar efetivamente a situação. Foi aprovada realmente uma nova proposta de portal de transparência que é muito diferente do que existe hoje e foi jogado para a próxima gestão. Quer dizer, o próximo gestor terá um portal de transparência melhor, primeiro pela sua atitude de mudar e segundo porque já há aprovação no Conselho desta situação. Como está hoje, há uma sonegação de informações com agrupamento de despesas, com publicização apenas dos fatos positivos. É como se existisse assim uma OAB Suécia, onde tudo funciona. Não é o dia a dia dos advogados. Os advogados não sabem o que acontece. Durante a campanha, os advogados tiveram diversas surpresas com as notícias que saíram sobre o emprego de valores da OAB. A OAB tem uma política de
bastante festas e bastantes eventos de animação em relação àqueles advogados que vivem em torno da OAB. Entretanto, portal de transparência é efetivo, seguindo normas compatíveis com o Tribunal de Contas da União determina para os órgãos públicos. Nós não somos órgãos públicos, mas devemos ter o mesmo nível de informação. Os advogados do Rio Grande do Norte têm o direito de saber o que acontece para poder influenciar nas decisões, para poder participar mais. O orçamento participativo é de total desconhecimento dos advogados do Rio Grande do Norte. Surgiu somente agora no período eleitoral. Nós vamos ter um canal de ordem para que possa se difundir todas as informações e não só as publicidades. Obrigado, candidato Aldo Medeiros. E a candidata Magna Letícia, doutora Magna Letícia, vai responder sobre transparência nas contas. Vamos lá. A transparência numa instituição é um dos pilares principais para qualquer instituição. Até porque o país hoje clama por essa transparência e está num momento que isso é essencial. Na verdade, esse portal da transparência, ele não tem nada de portal de transparência. Ele, na verdade, é um emaranhado de números colocados em tabelas, e que não deixam a classe dos advogados entenderem realmente toda a parte de receita e despesas como deveria entender. E eu faço uma colocação aqui interessante. O advogado que está na sua labuta diária, ele não tem condições de estar em sessões da OAB. Quando ele elege os seus representantes, ele elege na intenção daqueles representantes, realmente nessa representatividade da categoria, eles estarem presentes e prestarem contas do que fazem. Eles não precisam estar largando os seus escritórios ou muitas vezes entrando à noite na sua labuta para ir às sessões, para ter noção disso. É a instituição que tem que fazer isso. É ela que tem que dar essa resposta à advocacia. Então não vamos inverter esse papel, porque na verdade isso não cabe. Então, na questão da transparência, é essencial ela, como instituição maior, ela dá o exemplo. Ela não precisa de um controle externo para que isso seja feito. Ela tem que reestruturar sim esse portal, ela tem que dar sim as respostas que a classe da advocacia precisa saber para entender como funciona a nossa instituição. Ela deve fazer isso e não esperar que o advogado vá ao seu encontro para buscar isso. A colocação é invertida. É ela que tem que prestar isso. Então, nessa situação, realmente a nossa classe aqui no Rio Grande do Norte se sente muito... 10 segundos. Se sente muito sem entender o que se passa dentro da nossa ordem. Isso não pode acontecer e nós devemos mudar isso na próxima gestão, com absoluta certeza. Obrigado, candidata Magna Letícia. Próximo tema é anuidade. A anuidade da OAB é considerada alta, a OAB do Rio Grande do Norte, considerada alta, e muitos advogados não entendem o cálculo. Uma das mais altas do Nordeste, dizem. Então, vamos ver aqui quem vai responder primeiro, opinar sobre essa questão. Doutor Aldo Medeiros, pode iniciar. A seccional do Rio Grande do Norte é conhecida por ter a mais alta anuidade entre os advogados do Norte-Nordeste. Já foi a mais alta do Brasil quando houve aumento de 30% no primeiro ano da atual gestão. Posteriormente houve um congelamento, de forma que houve essa modificação. Se considerarmos o pagamento parcelado, a do Piauí é R$24, R$25 mais cara do que aqui, mas lá dão 30% de desconto a quem paga à vista. E aqui não só os descontos foram praticamente suprimidos, como também a anuidade do jovem advogado, que é quem mais precisa de suporte material, foi reduzida a menos da metade do que pagam os estados vizinhos, os advogados dos estados vizinhos. Então é interessante que com o portal de transparência efetivamente legítimo, funcionando com detalhe, os advogados possam entender as necessidades de valores na sua anuidade e possam influenciar na definição de prioridades, de forma que nós não tenhamos uma anuidade além da capacidade de pagamento dos advogados e que com prioridades definidas sem se saber por quê e por qual razão. Teremos então como fazer com que, enquanto existir salas de advogados desequipadas, desativadas, do Fórum de Florânia, por exemplo, foi transformada em cela. Os advogados não têm mais qualquer suporte. Então, esta situação, no momento em que se sabe como se empregar os valores da anuidade, nós podemos ter uma definição bem clara
de onde os valores estão sendo aplicados e qual a real necessidade daquela anuidade, para que não seja, numa das economias mais frágeis do Nordeste, o advogado é obrigado a pagar a mais cara ou uma das mais caras anuidades do Nordeste. Obrigado, doutor Aldo, por sua resposta. Vamos ver aqui. Próxima. Doutor Paulo Coutinho. Peraí. Vamos lá. A anuidade, ela é a única fonte de receita da Ordem dos Advogados do Brasil. E nós trabalhamos ela com muita responsabilidade. Responsabilidade para que o advogado tenha o retorno do investimento da sua anuidade em benefícios que vão desde a sala dos advogados, a estruturação dentro da própria sede do que é necessário para apoio, desde o PJE ao escritório modelo, a clínica do advogado, que atende gratuitamente. Nos últimos 2 anos foram mais de 20 mil atendimentos. Aos cursos da ESA, que são subsidiados para a advocacia. A Jovem Advocacia, ela tem hoje projetos que viabilizam o retorno da anuidade num valor muito maior do que o que elas pagam por ano. Só um dos nossos projetos, que é uma parceria com o Software Urbano, que garante ao advogado o acesso a um software de gestão de processos, gestão do seu escritório, que é uma das coisas mais importantes hoje para o início da sua atividade profissional. O advogado economiza R$ 1.068 por ano, porque ele tem acesso gratuito. Já são mais de 700 advogados vinculados a esse projeto. Junto a isso, nós temos toda a estrutura que é destinada não só ao jovem advogado, é destinada a toda a advocacia. A Ordem dos Advogados do Brasil, ela construiu uma estrutura no Estado para poder fazer esse atendimento. E, obviamente, o pagamento da anuidade, ele é todo retornado, ele volta para o advogado em benefícios e em estrutura. Nós não podemos imaginar, né, que uma estrutura como a Ordem, para atender mais de 12 mil advogados hoje no Estado, ela tem a capacidade de fazer sem a prestação da anuidade. Nós temos sim responsabilidade e o advogado pode, dentro do nosso orçamento, enxergar isso. Candidato Paulo Coutinho. E agora quem responde é a candidata Magna Letícia. 2 minutos. A anuidade no primeiro ano de gestão, nós tivemos todos um sobressalto de uma anuidade que foi aumentada em 30%. Naquele momento eu me lembrei muito da situação dos advogados iniciantes, talvez os mais afetados com relação a esse aumento da anuidade, que se deu de uma forma, me parece, injustificada. As justificativas que saíram depois não convenceram a nossa categoria. Mas a questão da anuidade, nós temos também, a OAB também tem outra fonte de renda, que é o exame de ordem, né? Então, eu entendo que a questão da anuidade, ela passa por uma questão do desvirtuamento, talvez, da aplicação das receitas da OAB. Se você observar que alguns empregos dessa receita em determinadas coisas que são acessórias, não são de tanta necessidade para a categoria, você reverter isso para coisas que são essenciais à categoria, como já foi dito aqui, as salas do advogado e outras tantas situações, eu acredito que essa anuidade não possa ser sempre a mais cara do Nordeste ou uma das mais caras do Nordeste. É uma questão de aplicação, uma questão de gestão e de aplicação de recursos de maneira correta e equilibrada, visando o que é essencial, o que é melhor para a classe e o que é principal para a classe. Então eu acho que passa por isso, e essa situação, passando por isso, você teria condições de realmente ter uma anuidade mais adequada à prestação do serviço prestado pela nossa OAB. Com relação a essa anuidade também, a questão de redução, a questão de até essa redução que foi falada por um dos candidatos com relação ao advogado iniciante, nós temos que ter em mente que existe um provimento que diz respeito a essa redução não poder ser feita, desde até abrindo uma exceção, ela poder ser feita só se for comprovada realmente que é possível ser feita por números exatos. A gente tem essa responsabilidade de verificar isso para poder fazer isso. Obrigado, na gestão. Olha, só para situar o nosso ouvinte que está ligando o rádio agora, nós estamos conversando, entrevistando os 3 candidatos
a OAB Seccional Rio Grande do Norte. A eleição da OAB, que vai acontecer amanhã, em Natal, o Colégio Eleitoral será na Arena das Dunas. Os portões ficam abertos das 8 às 18 horas. A eleição será das 9 às 17 horas. É isso? É. E o resultado será anunciado no mesmo dia. Eu, no início do programa, falei aqui que seria das 8 até às 17 horas. Mas só, os portões vão ser abertos às 8, aliás, vão estar abertos das 8 até às 18. E a eleição vai se dar das 9 até às 5 da tarde. Atualmente, 6,8 mil advogados estão aptos a votar nesse pleito. Importante. Chapa 10, encabeçada pelo atual presidente, o advogado Paulo Coutinho. Chapa número 20, Juntos por uma Nova OAB, encabeçada por Magna Letícia. E a chapa número 30, Atitude OAB, é liderada por Aldo Medeiros. A chapa do Paulo Coutinho leva o nome de Avança OAB. Ok? Vamos falar um tema importante, que é a atuação dos advogados no interior do estado, tá? E a pergunta é: quais as propostas para que os advogados que atuam no interior se sintam mais representados? Vamos ver quem responde aqui primeiro. Magna Letícia, advogada, tem 2 minutos. A situação dos advogados, quando você chega ao interior do estado, se os advogados aqui se ressentem de tantas dificuldades, o advogado do interior tem isso em dobro, porque as dificuldades são tremendas. E a OAB, ela deve estar presente, ela deve estar no dia a dia desse advogado do interior. Ela tem que se fazer próxima desse advogado do interior através das subseccionais. E não é isso que vem acontecendo, porque todos os locais que eu passei, há uma situação posta desse abandono com relação à OAB da seccional do Estado, com relação aos problemas inerentes à advocacia do interior. E é interessante, Diógenes, que cada subseccional, com suas regiões representativas, elas têm peculiaridades. E essas peculiaridades, elas só são vistas se houver proximidade da sede, do advogado, da presidência com suas diretorias, com suas comissões, se houver essa proximidade. Do contrário, ela vai ficar alheia a isso e nada será feito. E é isso que está realmente acontecendo, porque os advogados têm as suas dificuldades, muitas vezes empunham bandeiras que são da região, a questão de agregação de comarcas é um exemplo, e eles ficam empunhando essas bandeiras de forma solitária, sem a necessária enfrentamento pela sede, dando robustez a isso, inclusive dando robustez a essas causas. Então o que acontece é isso: a OAB, ela tem que sair do seu gabinete, ela tem que vir para as subseccionais, não só no período de eleição, mas durante toda a gestão, e fazer isso de forma itinerante, nós temos no nosso programa uma agenda que nós vamos fazer, que vamos ter de itinerância, justamente para nos aproximarmos, mas não é vir só a comissão, é vir a presidência com a parte executiva e CAARN, está presente nas questões do advogado do interior. Obrigado, candidata. Vamos ver quem responde por segundo. Doutor Aldo Medeiros. Pois não, a interiorização e a integração dos advogados do interior aos serviços efetivos da OAB, da CAARN, da Escola Superior de Advocacia, é uma grande missão que todos nós temos e que nós adotaremos uma atitude extremamente proativa nesta situação. Como a candidata Magna Letícia referiu, quem anda pelo interior e conversa com a advocacia tem muito claro a ideia de que a atual gestão virou as costas para o interior do Rio Grande do Norte, embora tenha sido eleita exatamente com os votos dos advogados do interior. Foi uma preocupação grande no momento de formarmos a nossa proposta, a ideia de que nós tínhamos que começar pelo interior para resgatar este déficit de atenção da OAB com o interior e poder assim constituir efetivamente uma proposta que leve de fato a OAB para o interior, porque nós não temos uma atuação da advocacia concentrada unicamente em Natal. Os próprios advogados de Natal usam muito a estrutura do interior. Nós não temos absolutamente nenhum apoio material em 90% das comarcas do estado. Em função disso, trouxemos um diretor do interior para a diretoria da CAARN, Roberto Diniz, de Caicó, vem cuidar especificamente para que todas as ações concretas cheguem até o interior
do Rio Grande do Norte. E temos uma programação que inclui a construção de novas sedes e a criação de 4 novas subseccionais em cidades grandes, como João Câmara, Apodi, Parnamirim e Ceará-Mirim. Não quer dizer que não possam ter outras, mas nós vamos ter o cuidado de onde houver um bom agrupamento de advogados e a OAB esteja perto e funcione. O interior estará presente também com a participação do Conselho em cada regional e com o estudo efetivo das suas necessidades para que não haja mais este abandono. Obrigado, candidato Aldo Medeiros. Paulo Coutinho agora, o advogado Paulo Coutinho fala sobre a atuação dos advogados no interior. O advogado e advogado do interior sabe da minha história com o interior do Rio Grande do Norte. Como presidente da Caixa de Assistência, levei todos os benefícios, tudo que nós tínhamos em Natal para o interior. E hoje nós temos uma chapa, Diógenes e caros ouvintes, que ela mostra de forma muito clara o que o interior pensa de Paulo Coutinho e da chapa 10. Nós temos o apoio de 6 dos atuais presidentes, são 7 subseções, 6 presidentes apoiam a chapa 10. Mas não só apoiam, estão presentes. O interior do estado tem hoje, que nunca aconteceu, que é uma representação de cada uma das regiões, cada uma das subseccionais tem conselheiros representando. Mais do que isso, tem participação nos cargos executivos mais importantes. A vice-presidente da seccional vai ser a advogada Samara Couto, advogada de Mossoró, advogada guerreira do dia a dia da advocacia. A vice-presidente da Caixa de Assistência, doutora Fabiana de Souza, lá de Parelhas, do Seridó, vai ter essa qualificação não só vinda do interior, mas a preocupação, a sensibilidade, e a doutora Magna disse muito bem, cada região, cada subseccional tem as suas peculiaridades. E elas são, de fato, respeitadas hoje. É por isso que as subseccionais têm as suas presidências. A OAB funciona como uma engrenagem em que cada subseccional tem que demandar aquilo que é necessário para a região. Nessa gestão, nós tivemos todo o apoio necessário a cada uma das subseções. E a advocacia dessas regiões, elas têm não só hoje representatividade na chapa 10, mas tem a história que nós construímos ao longo desses últimos 6 anos. Obrigado, candidato Paulo Coutinho. E vamos para a última pergunta. O presidente eleito Jair Bolsonaro defende o fim do exame da Ordem dos Advogados do Brasil. Ele externou isso recentemente. E a gente sabe que o exame da Ordem é uma das fontes de receita da entidade. Eu queria saber a opinião de cada um dos senhores. Vamos ver aqui. Doutor Aldo Medeiros responde 2 minutos. O presidente eleito falou do que não entende. Na verdade, ele misturou 2 assuntos, conhecido exatamente pelos seus excessos verbais, mas isso não é um grande problema. O grande problema é não se entender bem qual é o papel do exame de ordem. Ele não funciona como embora seja uma receita suplementar, mas ele não existe em função de ser uma receita. Ele existe em função da necessidade de se ter uma forma de aferir o conhecimento e a capacidade técnica de quem vai defender a liberdade, a honra e o patrimônio das pessoas. É um modelo que é aplicado em muitos países europeus, países de primeiro mundo. Nos Estados Unidos, por exemplo, o advogado que sai da universidade não pode ir aos tribunais superiores enquanto não tem a sua capacidade atestada por juízes e pelas pessoas que atuam na primeira instância. O exame de ordem é complicado porque o volume, a quantidade de candidatos é grande, a logística é bem complexa, mas a OAB tem, nos últimos anos, depois da unificação, evoluiu muito, a qualidade melhorou muito e o ensino jurídico é beneficiado com essa medição da capacidade dos profissionais. Entendo que teremos nos próximos anos que enfrentar uma discussão séria sobre a utilidade ou não do exame, mas tenho absoluta consciência de que a sociedade ganha no momento em que os advogados que atuam são previamente avaliados com critérios objetivos sobre sua capacidade de
de atuação. Não podemos entregar a liberdade das pessoas, o patrimônio e, como já falei, a honra das pessoas a profissionais que não tenham sido efetivamente preparados para isso. Obrigado, doutor Aldo, pelas respostas. Vamos ver aqui quem segue aqui comentando a posição, a opinião, a crítica do presidente eleito Jair Bolsonaro sobre o exame de ordem. O candidato Paulo Coutinho. 2 minutos. Já primeiro preciso desmistificar essa coisa de fonte de renda. A ordem tem de fato um exame nacional, que tem um grande custo. O que ingressa na ordem dos advogados do Brasil, o Rio Grande do Norte, por exemplo, é da ordem de 4 a 5% do orçamento. E que tem todo um gasto para a realização do exame de ordem, né? Fonte de renda seria se nós não tivéssemos o exame de ordem, porque aí nós teríamos, em vez de 1.200.000 advogados no Brasil, teríamos 10 milhões de advogados no Brasil. Então, quem tem esse discurso, né, fácil de dizer que é fonte de renda, é porque não consegue analisar nesse primeiro momento. O exame de ordem ele surgiu como uma forma de garantir ao cidadão a certeza de que o atendimento jurídico para a sua liberdade, para a sua família, para defender os seus bens, ele seja prestado por aquele que tem condições de fazê-lo. Infelizmente, nós tivemos nos últimos 15 anos uma liberação, uma profusão de cursos jurídicos no Brasil, que impede uma aferição dentro do sistema de educação da qualidade desses cursos. Nós temos hoje um índice em torno de 15% a 20% de reprovação no exame de ordem. Então é preciso enfrentar, sem dúvida nenhuma, o tema da qualidade dos cursos jurídicos. Não é o exame de ordem o problema. O problema hoje, infelizmente, é a qualidade dos cursos jurídicos. E nós temos recebido, né, desses cursos jurídicos, como eu disse, entre 15% e 20% de profissionais qualificados à advocacia. Então o exame de ordem é sim necessário. Essa declaração, uma declaração que, sem dúvida nenhuma, a cada nova gestão, né, nós temos essa ameaça de que vão mexer no exame de ordem. Mas a sociedade precisa do exame de ordem, precisa de profissionais qualificados para defendê-la. Obrigado, candidato Paulo Coutinho. Agora quem responde sobre o exame da ordem, a necessidade dele, é a candidata Magna Letícia. 2 minutos. Concordo com os dois candidatos no que diz respeito à necessidade da manutenção do exame de ordem. E digo mais, não se trata de mera receita, não se pode levar por esse viés de achar que a OAB empreende esse exame em busca de uma nova receita para suas finanças, vamos dizer assim. Na verdade, é muito mais que isso. Realmente é uma aferição que deve ser feita enquanto instituição maior da advocacia e que os cursos que estão, essa proliferação de cursos que está realmente, a OAB, ela não pode se imiscuir dessa responsabilidade que tem nessa triagem do profissional que vai exercer a advocacia. Então, o exame de ordem é extremamente necessário. Essa colocação é extremamente desarrazoada de uma pessoa que não compreende a importância desse exame de ordem para a sociedade, para que esses profissionais, eles entrem na defesa dos direitos de forma qualificada. Então, se existe uma quantidade de cursos que não se tem um controle com relação à qualidade, a OAB não poderia se furtar de descobrir um mecanismo, de ter esse mecanismo de aferição. Ela está nada mais, nada menos que cumprindo mais uma de suas bandeiras, mais uma de suas missões. Então, é extremamente necessário. A sociedade, ela deve desejar a manutenção do exame de ordem. É uma segurança para ela, é uma segurança para o cidadão que esse exame seja mantido, porque eles vão ter a certeza que profissionais qualificados vão estar em sua defesa, vão estar exercendo o seu mistério da maneira mais correta, mais adequada e mais competente possível. Então, ser contra o exame de ordem é ser contra essa segurança que deve ser dada à sociedade como um todo, quando busca um advogado para defendê-la. É isso, eu queria agradecer a resposta da candidata Magna Letícia, agradecer também o bom debate aqui, qualificado, todo mundo aqui debateu, ninguém se furtou a responder nenhum dos temas. E nesse momento final, de considerações finais, eu vou perguntar por que votar em cada um de vocês, tá? Então vamos fazer aqui o sorteio, teremos 1 minuto aí para finalizar aí. A doutora Magna Letícia
E aí a pergunta: por que votar em Magna Letícia? 1 minuto. Por que votar em Magna Letícia? Por que votar nos que apoiam Magna Letícia e compõem essa chapa? Porque nós temos a chapa de independência, com a marca da independência, a chapa de uma oposição real e efetiva a uma sequência de gestões que a própria categoria já não aceita, não entende como necessária, não entende como adequada para esse novo momento da advocacia. Essa marca da independência, ela traz a certeza de que efetivamente essa mudança, essa grande mudança que a categoria deseja, ela vai ser feita. A gestão, a campanha é um espelho da gestão que virá. Então nós tivemos um cuidado enorme na composição, na questão dos apoios. A gente não quer ser tutelado por ninguém, exatamente por situações que nos prendam, nos aprisionem, para fazermos o que nós queremos fazer. Então eu peço realmente que façam reflexão os advogados do Rio Grande do Norte e votem na independência da chapa 20. Candidata Magna Letícia. Por que votar em Paulo Coutinho? 1 minuto, candidato. Votar em Paulo Coutinho é votar em mais 80 advogados e advogadas que conhecem os desafios, os problemas da advocacia. A chapa 10, ela se formou a partir de uma pluralidade da advocacia do Rio Grande do Norte, com representantes de todas as regiões, com a participação efetiva da mulher advogada, do jovem advogado. Nós temos uma proposta de avançar naqueles projetos que já plantamos, que já começamos a colher os resultados hoje. E se reeleger é dar continuidade a esses projetos. Nós temos uma preocupação não só com a jovem advocacia, mas com a advocacia em toda a sua plenitude, em todos os cantos do estado do Rio Grande do Norte. É por isso que nós, juntos com as subseccionais, que vão se eleger amanhã no dia 28/11, junto com a chapa 10, vão fazer muito mais pela advocacia. Amanhã, dia 28, você vota chapa 10, você vota em Paulo Coutinho, porque vota em mais 80 advogados efetivos do Rio Grande do Norte. Obrigado, candidato Paulo Coutinho. Por que votar em Aldo Medeiros? 1 minuto. Votar em Aldo Medeiros significa ter uma nova atitude na OAB, uma OAB independente, uma OAB transparente, uma OAB democrática. Os advogados viram na campanha a participação ativa da candidata a vice-presidente Rossana Fonseca, sempre diante, as outras chapas não tinham o destaque que foi dado à vice-presidente aqui. Temos mulheres extremamente ativas e vencedoras na advocacia, uma professora no Conselho Federal para lutar pelo bom ensino jurídico e pelo espaço da mulher na advocacia e na sociedade. É votar numa interiorização real. Nós temos o apoio do maior grupo de Mossoró, que vai eleger Bárbara Paloma, presidente, e que vai apoiar a chapa 30 de atitudes. Nós temos uma situação em que uma OAB independente com atitudes reais a favor da advocacia será o nosso pedido para que os advogados votem. Obrigado, e ousem. Candidato Aldo Medeiros, obrigado, candidata Magna Letícia, obrigado, candidato Paulo Coutinho. Nesse momento final, as informações gerais sobre a eleição. A eleição da UAB acontecerá amanhã, em Natal, no Colégio Eleitoral da Arena das Dunas. As subseccionais, quem poderia informar? Nas subseccionais, todas as subseções, elas têm também o seu local de votação. Tá, são quantas? São 7 subseccionais. Mossoró, Pau dos Ferros, Açu, Caicó, Currais Novos, Goiânia e Macau. Perfeito. E na Arena das Dunas, os portões ficarão abertos das 8 às 18 horas, mas a eleição se dará das 9 às 17 horas. O resultado será anunciado amanhã mesmo. No interior, a votação acontece, como a gente já falou aqui, nas subseccionais. Ok? Atualmente, 6,8 mil advogados estão aptos a votar neste pleito. A nova diretoria vai atuar no próximo triênio, de 2019 a 2021. 3 chapas disputam as eleições. Quem acompanhou o programa viu aí. Número 10, a chapa 10, avança a OAB, liderada pelo atual presidente advogado Paulo Coutinho. Chapa número 20, Juntos por uma Nova OAB, encabeçada pela advogada Magna Letícia, e a chapa número 30, a Atitude OAB, liderada por Aldo Medeiros. Obrigado a todos. E assim, o Jornal 96 cumpre seu papel de levar informação de qualidade em cima dos fatos. Tchau, até amanhã.